E aí pessoal, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem. E hoje nós vamos reagir a Morissette Amon. Vocês pediram muito que a gente trouxesse uma música que é Akin Kanaleng. Eu não sei se a pronúncia está correta, então vocês me perdoem. Bom, aproveitando a oportunidade, para você que já assistiu os outros vídeos e ainda não se inscreveu, aproveita a oportunidade, se inscreva em nosso canal, clique na notificação para o YouTube poder te mandar novidades, dá o gostei que ajuda bastante no crescimento do canal, e na descrição desse vídeo e de todos os outros consta o link do nosso Instagram. Mas a gente já falou demais aqui, vamos ao que interessa, a gente fala mais no decorrer do vídeo. Bora reagir! Bom, essa música, a gente pode estar enganado, mas pelo que a gente deu uma breve pesquisada aqui, parece que essa música é dela, né? Parece que é de autoria dela. Vocês nos informem, por favor, mas eu já achei muito legal essa passagem de voz que ela faz isso com uma facilidade muito grande. Uou! Que coisa, hein? Ela sobe com muita facilidade a nota e utilizando muito ar, né? Ela tem essa flexibilidade de usar o ar bastante, né? Ela parece ser soprano dramático, né? Mas é incrível como ela tem facilidade para ir para os agudos, né? Isso é bem nítido. Eu acho muito legal que ela faz uma transição de voz muito interessante. Porque nesse refrão ela está fazendo duas passagens de voz. Então ela sai um pouco do que seria um falsete, né? Que é uma voz de passagem realmente, para uma voz de máscara, que é uma voz muito cheia. Então é como se ela fizesse a transição de um falsete, né? Que na verdade é a voz de cabeça, para a voz de máscara. Então é muito legal como ela transita entre esses dois tipos de vozes de uma maneira que não é brusca, né? Não é uma maneira grosseira, né? A gente vê essas transições de uma maneira muito tranquila e feitas de uma maneira muito sutil também. Eu acho legal essa voz de cabeça que ela usa, porque ela usa de uma maneira muito sutil. A voz de cabeça ela não é só usada quando você quer realmente subir muito a nota, porque você pode fazer também... Eu estou usando isso aqui, a voz de cabeça, né? Às vezes as pessoas confundem muito a voz de cabeça com falsete, né? A gente tem que tomar cuidado com certas observações, que às vezes até a gente se equivoca aqui, ninguém é dono da verdade aqui, né? Então às vezes a gente pode se enganar, mas a voz de cabeça, ela tem uma certa pressão que você pode fazer tanto de uma maneira sutil quanto de uma maneira mais alta, né? Botando uma nota mais alta. A forma também como ela consegue dar mais brilho à voz, né? Tipo, tá numa voz mais de peito,
vai para uma transição com a voz de máscara, ela, como você falou, ela faz isso de uma forma muito sutil. E também os melismos que ela faz, é tudo certinho, né? Nada brusco, nada muito grosseiro, realmente ela é muito afinada. Ela parece que é um pintor, né? Que pincela um quadro. É, pincela as notas. Pincela, mas é aquele pintor de mão leve, né? Não é aquele pintor com a mão pesada. E mais uma vez destaque para o ar na voz. Né? Eu acho incrível esses cantores que conseguem utilizar, tem controle do ar, que conseguem preencher a voz com ar, né? Que fica uma coisa tão legal, né? Agora eu tô sentindo falta de uma coisa. O drive. Os drives. Até agora ela não fez, né? Mas acho que a música não exige. Eu sei que algumas pessoas falaram que era pra gente dar uma olhada na legenda, mas eu acho que a legenda não vai ficar tão boa, a tradução da música, né? Não vai falar realmente o que a música quer passar, mas só pela melodia dá pra se imaginar que eu acho que é uma música bem bonita, né? E a voz dela, né, deixa tudo ainda mais encantador. Uou! Nossa, isso parece muito com o Whistle. Eu não posso dizer que de fato é, já que o Whistle começa às vezes em notas diferentes, oitava diferente, depende muito do timbre, da região vocal da pessoa, mas soa muito como registro de apito. Soa muito como registro de apito. Lindo, lindo. Que facilidade, né? Nossa, e ela faz, não é só em uma nota não, são várias notas que ela tá fazendo. Eu sei que é muito chato a gente ter que parar, porque a gente se envolve também com a música, né? Então a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente fica hipnotizado ali, sendo conduzido, né, pela forma brilhante como a Morissette canta. Mas eu pausei também, não só por isso, mas também estrategicamente para falar a diferença do uso de voz de cabeça, porque agora ela está na voz de cabeça e não tá numa voz contida, né? Ela já abre mais a voz. Então são duas formas de que a gente pode utilizar a voz de cabeça, né? E isso é perceptível para alguns cantores, é claro, né? Que dependendo do conhecimento que cada um tem, mas é perceptível que há uma certa pressão na cabeça quando você faz essa nota. Agora eu percebi dois drives que ela conseguiu colocar, só que de forma muito sutil, assim, como a música exige, né? A música não exige uma voz tão agressiva, então ela sabe colocar esse drive de uma forma que não precisa ser agressiva. Coisas que só grandes artistas conseguem fazer. Maravilhosa, ela consegue alcançar notas extremamente altas, extremamente agudas e consegue articular muito bem a voz dela, sabe exatamente o que ela tem que colocar, quando tem que colocar,
como colocar. Ela realmente é impressionante, é uma grande cantora, ela tem um domínio muito grande da voz dela, ela sabe como utilizar as técnicas, porque as técnicas elas não existem simplesmente por existir, né? Você tendo uma música com uma boa melodia, como ela tem, com um bom arranjo, né? É uma música bem sentimental, né? Bem emocionante. Ela consegue utilizar essas técnicas de uma maneira muito bem conduzida, de uma forma muito inteligente. Ela sabe utilizar essas vozes passadas de uma maneira muito sutil, que não fica uma coisa muito brusca e que acaba tornando muito brilhante essa forma que ela canta, né, de interpretar essa canção. Mas, gente, essa é a nossa opinião, tá? Agora a gente quer saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam com a gente, não concordam. Se de repente a gente deixou de trazer alguma informação aqui, vocês podem deixar nos comentários que a gente lê praticamente todos eles. Se você chegou até aqui no final desse videozinho e não se inscreveu quando eu falei lá no início, então aproveita agora e clica no inscrever-se. É um botãozinho vermelho, logo do lado tem um sininho. Nesse sino você clica na notificação. Bem pertinho também tem uma mãozinha que fica assim, ó. Aí você clica lá no gostei. E na descrição desse vídeo de todos os outros aqui do canal, consta também o link do nosso Instagram. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo react. Tchau!